A gente vai nessa aula de hoje resolver 3 probleminhas de gráficos e funções. Então, 3 problemas contextualizados. Esse aqui está o enunciado em branco, né? Vamos lá. O comprimento H em centímetros de uma vela acesa é dado em função do tempo T, em horas. É dado pela essa equação aqui, ó. H é a altura da vela, T é o tempo em horas, certo? Aí pede 3 itens, que você faça o gráfico, H contra o tempo, a altura inicial, que é que você dê essa informação, item B, e que você encontre a altura da vela depois de 10 horas, certo? Então vamos lá. O comprimento H, o problema está aqui do lado direito, certo? Você tem uma vela, que é onde está o cursor, né? O comprimento H, aí você acende essa vela, tá? O comprimento dela, é claro, que vai cair, né? Vai cair conforme essa equação aqui, ó. H30 menos 1,25T. E T é o tempo em horas, certo? T é o tempo em horas. Ele quer no item A que você faça o gráfico de H contra o tempo. A altura da vela contra o tempo, certo? Observe que essa equação aqui, da altura da vela contra o tempo, é a equação de uma reta. Ó. Aqui onde está o cursor. Lembrando aqui a equação de uma reta. Tem essa aparência aqui, né? Y é igual a mais bx. Onde esse A e B são constantes, certo? Que você tem que encontrar. E o x é a variável independente, que fica no eixo horizontal. Só que no nosso caso, a variável independente é o tempo. É o tempo em horas, né? Então você vai colocar no eixo horizontal o tempo em horas. No lugar do y, você vai ter a altura da vela. A altura da vela que está mudando, né? Ela está sendo consumida. Tá? A altura dela está caindo, né? A altura em centímetros, né? Então, no eixo horizontal, variável independente, coloca o tempo. Eixo vertical, coloca a altura, certo? Como é que você faz esse gráfico? Olha, o gráfico tem essa aparência aqui, tá aqui, né? A equação, aliás, né? 30 menos 1,5t, 1,25. O A é o 30 e o B é 1,25. Equação da reta, equação da reta. Então, sei que é uma reta, certo? Observe que qualquer ponto aqui nesse plano, tempo, altura, qualquer ponto é um par tempo, altura. Não é x, y, certo? No lugar do x você tem o tempo, no eixo horizontal. No lugar do y você tem a altura. Então, qualquer par aqui é tempo vezes altura. Como é que você acha o gráfico de uma reta? Basta que você dê 2 pontos. Quando eu falo em ponto, são 2 pares TH, certo? Então, repetindo, para você achar o gráfico de uma reta, basta que você dê 2 pontos e você ligue esses pontos. Pronto, a reta está definida. Então você tem que dar 2 pontos e ligar os pontos. Dar um ponto desse aqui é dar um par de números. Um par tempo H. Tempo H, né? Vamos começar pegando o tempo zero. O que é o tempo zero? O momento que eu acendi a vela, né? Ela começou a ser consumida. Tempo zero. Quando o tempo é zero, quanto é o H? Aí você vem lá na equação, né? Na equação, coloca o T0. Coloca o T0, né? Quando o T for zero, se você colocar um zero aqui, o H dá 30, né? Então eu tenho um par, 0 e 30. Como é que eu localizo isso aqui no plano cartesiano? Está aqui, ó. 0, coordenada horizontal é 0, coordenada vertical é 30, né? Como é que eu falei na nossa aula anterior? Se a primeira coordenada é 0, o ponto está no eixo vertical. Se a primeira coordenada é 0, aqui, ó, o ponto está no eixo vertical. Está aqui, ó, o ponto no eixo vertical. Achei um ponto. Basta que eu ache mais um agora. Certo? Basta que eu dê mais um ponto. Certo? Eu posso pegar um tempo qualquer. Certo? Peguei aqui o tempo 24. Poderia pegar qualquer tempo. 5, 6, 7, não faz diferença. Aí eu vou aqui na equação, substituo na equação da reta, né? O tempo 24, ó, se eu colocar aqui t igual a 24, fazendo uma conta simples, ó, quando o t for 24, certo? Quando o t for 24, você vai ter o H quanto? Vai dar 0, certo? Tempo 24, o H dá 0, certo? Então, coloque T24 aqui, o H dá 0. Pronto, tem o segundo ponto aqui, ó. 24 e 0, certo? Lembrando que a gente falou na aula anterior, se a segunda coordenada é 0, o ponto está no eixo horizontal. Repetindo, nesse caso aqui, ó, se a segunda coordenada é 0, que é esse caso aqui, o seu ponto, que é um par de números, está no eixo horizontal. Está no eixo horizontal, certo? Pronto, achei o segundo ponto. E agora? Você liga os dois. Pronto, só isso. Pronto, achou o primeiro item A. O gráfico, altura contra o tempo. Certo? Então, repetindo. Se você tem a equação de uma reta, para você encontrar o gráfico, basta que você dê 2 pontos e ligue os pontos.
Certo? Pronto, o gráfico já está definido. Se você der 2 pontos. Que pontos eu escolhi? O ponto 0 e 30. Coloquei o T0. O H deu 30, né? Se eu substituir na equação. E coloquei o T24. Vim aqui. O H deu 0. Pronto, tem 2 pontos estão dados, estão definidos. Aí eu ligo os pontos. Pronto, achei o primeiro item. O segundo item. Qual é a altura inicial da vela? Qual é a altura inicial? O que quer dizer com inicial? Quando você acendeu a vela no tempo zero, tá aqui, ó, equaçãozinha aqui, né? No tempo zero, certo? A altura inicial é a altura da vela no tempo zero, certo? Quando você acendeu a vela, quando você começou a registrar a mudança de altura. Aí você vai na equação aqui e coloca o T igual a zero. Dá o quê? H dá 30. Então a altura inicial aqui, ó, é 30, né? 30 centímetros. Então a vela tinha inicialmente, quando você acendeu, 30 centímetros, certo? Na equação da reta, certo? Esse valor inicial corresponde ao A aqui, ó, o que a gente chama de coeficiente linear. É o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. Certo? Esse número que aparece sozinho, certo? Sozinho aqui tem um outro aqui que tá multiplicando a variável independente. Né? Mas esse que aparece só é o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical, 30. Certo? Então, a altura inicial, basta colocar o T0. Tempo inicial, né? O H dá 30. Então a resposta é, o item B, coloca o T0, o H dá 30. Ó. Então está aqui. Ó. Altura inicial, 30 centímetros. Basta que você coloque o T igual a 0 na equação da reta. Aí você acha a altura quanto? Fazendo uma continha simples, né? Colocando T0 aqui, você acha a altura 30 centímetros. Item C. A altura da vela 10 horas depois, no tempo T 10 horas. O que é o tempo T 10 horas? 10 horas depois que você acendeu a vela, né? Que é a altura da vela. Basta que você vá na equação, coloque o T igual a 10, né? Tá aqui, né? Você vai na equação da reta, coloca o T igual a 10, certo? Colocando T igual a 10, ó, T igual a 10, faça uma continha simples, a altura é 17 centímetros e meio. É o item C, certo? Vou na equação da reta, coloco o T igual a 10. Supondo que ele fizesse mais uma pergunta, certo? Quanto tempo levou para a vela ser consumida? Consumida totalmente. Ou seja, chegar na altura zero. Digamos que ele perguntasse quanto tempo leva para a vela ser totalmente consumida. Chegar na altura zero. Você vai na equação aqui, né, da reta, coloca o H igual a zero. Coloca o H igual a zero. Está aqui. Ó. Você coloca o H igual a zero. Aí acha o tempo. Certo? Dá o quê? 24 horas. Certo? Repetindo. Quanto tempo leva para a altura zerar? A altura da vela zerar. Ou seja, ela ser totalmente consumida. Vou na equação da reta, coloco o H0. Então aqui, ó, faço uma continha simples, encontro o T, né, isolo o T, 24 horas. Então leva 24 horas para a vela ser totalmente consumida. Certo? Observe que isso aqui é a raiz, esse ponto aqui, ponto onde o gráfico corta o eixo horizontal. A gente falou na aula anterior. É o quê? Raiz da minha função, dessa função aqui, né? Ponto onde o gráfico corta o eixo horizontal. É aquele valor do tempo que zera a altura. É aquele valor da variável independente que zera a variável dependente, que zera a altura. Então você vem aqui na formulazinha e coloca o H igual a zero. Você acha o tempo que a vela levou para ser consumida, totalmente, certo? Então, problema simples, né? Vamos para o próximo. Segundo problema, aqui o enunciado em branco. Supondo que leva um tempo y em anos para que um certo número x de trabalhadores pintem uma ponte. A relação entre x e y pode ser aproximada por y é igual a sobre x, onde a é uma constante. Outra informação dada é 20 trabalhadores pintam a ponte em 5 anos. E ele quer inicialmente, no item A, o gráfico de y contra x. Certo? Então, lembrando aqui pelo enunciado que x é o número de trabalhadores que estão pintando a ponte. Então, x é o número de pessoas que estão pintando a ponte. E o y é o tempo que eles gastam para pintar a ponte, em anos. Certo? Então, ele quer inicialmente o gráfico. Você vai colocar aqui, no eixo horizontal, eu vou colocar o número de trabalhadores, x. O número de trabalhadores é a variável independente. Certo? No eixo vertical, eu vou colocar o tempo que eles gastam para pintar a ponte, em anos. Certo? A equação tem essa cara aqui, ó, y a sobre x. Certo? Formação dada, né?
onde A é a constante. Mas claro que para a gente fazer o gráfico obviamente já está feito aqui, né, porque eu sei como é que ele é de antemão, certo? Mas para fazer o gráfico a gente precisa achar essa constante A, certo? Aí como é que você acha essa constante A? A informação dada, ó, 20 trabalhadores pintam a ponte em 5 anos. Essa informação dada. Então, observe que um par XY, X é o número de trabalhadores que estão fazendo a pintura, e Y é o tempo que eles vão gastar em anos, certo? Então, a informação que ele deu, 20 trabalhadores, ou seja, X, pintam a ponte em 5 anos. Você vai usar essa informação para encontrar essa constante A aqui, certo? Aí vamos lá. Você vai colocar aqui, trocar o X por 20, daqui o X por 20, número de trabalhadores, e vai trocar o Y por 5, né? Vai trocar o Y por 5. Então aqui, ó, X troco por 20, o Y troco por 5. Isso permite achar o A, né? Multiplica em X, o A é 5 vezes 20, o A é 100. Então, o A, a constante, é 100, a constante desse problema em particular. Certo? Como é que você achou essa constante? Você usou essa informação que ele deu. 20 trabalhadores, X, pintam a ponte em 5 anos. Então, encontrei o A. Então, como é que é a equação da minha hipérbole? Isso aqui é uma hipérbole. Ó. Y é 100 sobre X. Então, você troca o A por 100. Isso aqui é uma hipérbole, certo? Como é que é o gráfico dessa hipérbole? Fica assim, né? Ó, observe que X é o tanto de trabalhadores. Se você aumentar o tanto de gente pintando a ponte, é óbvio que o Y, que é o tempo que leva para pintar, cai, né? Você diz que X e Y são inversamente proporcionais. Repetindo, eu aumento o X, eu coloco mais gente trabalhando na ponte, pintando a ponte, eu diminuo o Y, eu diminuo o tempo que eles levam para pintar a ponte, em anos, certo? Então, X e Y são inversamente proporcionais. O gráfico tem essa aparência aqui, ó. Aumenta X, o que acontece com essa alturazinha Y aqui? Cai, certo? Eu botei o gráfico aqui, ó. Outra coisa a se observar, certo? Que o gráfico é composto por pontos e não por uma curva. Por que por pontos? Porque na horizontal você tem um tanto de trabalhadores. Você tem números inteiros de trabalhadores. Você não tem 50 trabalhadores e meio. Você não tem 2 trabalhadores e meio, né? Você tem 1, 2, 3, tem inteiros, né? Então seu gráfico é composto por pontos, ó, que eu coloquei aqui em vermelho, certo? Esses pontos é que estão em cima da curva y é 100 sobre x. Então, repetindo, o meu gráfico, ele obviamente é composto por pontos, e não a curva, certo? Os pontos estão em cima da curva. Por que por pontos? Porque o tanto de trabalhadores na horizontal não é contínuo. Você não tem 3 trabalhadores e meio, 5 trabalhadores e meio, certo? Então, a curva tem essa aparência aqui, ó. O que essa aqui é a mesma coisa, né? É uma hipérbole, né? Aumenta o tanto de gente pintando a ponte, diminui o tempo que leva para pintar, que é o y, certo? Item B. Pronto, a equação é essa aqui, a equação da minha curva, né? Então, o gráfico, o item A está aqui, ó. Ou esse, a mesma coisa, né? Esse é o gráfico, o item A, o gráfico da minha função. O item B. 50 trabalhadores pintam a ponte em quanto tempo? 50 trabalhadores pintam a ponte em quanto tempo? Você vai aqui na equação, troca o x por 50. Troca o x por 50, né? Trocando o x por 50, o y dá quanto? 100 sobre 50, ou seja, 2 anos. Então, se você botar mais gente trabalhando, vai pintar a ponte em menos tempo, obviamente, né? Tá aqui, ó, o ponto 50 e 2, ó. X 50, 50 operários, levam 2 anos para pintar a ponte. Então, esse ponto aqui está em cima da curva, né? Então, 50 trabalhadores pintam em 2 anos, certo? O item C, então a resposta do item B é 2 anos. Eles levam 2 anos para pintar a ponte, certo? Item C. Se eu quero terminar a pintura em 1 ano, eu preciso de quantos trabalhadores? Agora, repetindo, se eu quero terminar a pintura em 1 ano, eu preciso de quantos trabalhadores? Certo? Ele está querendo aqui uma informação do eixo horizontal, ó, X. Ele está querendo tanto de trabalhadores, certo? A informação que ele dá é do eixo vertical. Ó. Eu vou pintar a ponte em até 1 ano. Então, lembrando que ano está no eixo vertical, certo? Tempo está no eixo vertical. Você bota aqui 1 ano. Aí você dá, na verdade, você está dando aqui o y, certo? E que é o x associado àquele y. Eu estou dando o tempo máximo que eu quero terminar a pintura, ou seja, 1 ano. Aqui o cálculo sou, né? E eu quero o número de trabalhadores que eu preciso para terminar essa pintura em 1 ano. Certo? O que é que você vai fazer?
você vai na equação aqui da hipérbole, você vai trocar y por 1, tá aqui, ó. Ou seja, eu quero que y tenha 1 ano ou menos. Ó, 1 ano ou menos. Eu quero que o tempo que eles levem para pintar a ponte, que é o y, seja de 1 ano ou menos, menor ou igual a 1 ano, certo? Então você vai na equação, troca o y por 1, aqui, ó. Você vai trocar o y por 1, aí você vai achar o quê? X, o tanto de trabalhadores que eu preciso para terminar em até 1 ano. Aí se você fizer essa continha aqui, ó, multiplicando em x, você vai achar o x igual a 100, certo? Então, associado ao y 1 ano, você tem 100 trabalhadores. Então você precisa de 100 trabalhadores para terminar a ponte em 1 ano, certo? Se eu quero terminar em menos de 1 ano, vai ser 100 trabalhadores ou mais, né? Certo? Então, para terminar a ponte em exatamente 1 ano, você precisa de 100 pessoas trabalhando. X igual a 100. Certo? Vem aqui, troco o y por 1, acho o x 100. Pronto. Certo? Se eu quero terminar em menos de 1 ano, é claro que eu vou precisar de mais de 100 trabalhadores, né? Certo? Se 100 trabalhando leva 1 ano, mais de 100 vão levar menos, né? Certo? Então a resposta para o item C é que o número de trabalhadores tem que ser maior ou igual a 100. Certo? A resposta do item C, que eu quero terminar em até 1 ano. Se eu tiver 100 pessoas trabalhando, eu faço em 1 ano a pintura. Se eu tiver mais de 100, é óbvio que eu vou fazer em menos de 1 ano. Aqui, ó, mais de 100 ó, vai dar um tempo menor, se tiver mais de 100. Certo? Então a resposta do item C é o número de trabalhadores tem que ser maior ou igual a 100. Se for igual a 100, termina em 1 ano. Se for maior que 100, termina em menos, obviamente. Certo? Vamos para o último problema. Terceiro e último problema. Aqui em branco anunciado, nosso último probleminha. A velocidade v de uma bola de golfe em metros por segundo é dada em função do tempo t em segundos. Essa aqui é a equação da velocidade da bola em função do tempo t em segundos. Né? Isso aqui é informação dada. V é a velocidade da bola, t é o tempo em segundos. Aí ele pede um conjunto de itens. Né? Vamos começar do primeiro. A velocidade inicial, certo? Uma outra informação dada, que não está nesse quadro branco, é essa aqui, ó. O gráfico, ele é a informação dada. Então, esse gráfico aqui, ele é dado também, certo? Então, estou partindo do pressuposto que esse gráfico, essa aparência aqui do gráfico é dada, certo? Ele quer a velocidade inicial, o item A, velocidade inicial. Observe uma coisa. No eixo horizontal, a variável independente não é x, é um tempo t em segundos, né? Então, variável independente é o tempo t em segundos. O eixo vertical, a variável dependente é a velocidade, não é y, é a velocidade v da bola em metros por segundo, certo? Eixo horizontal tempo, eixo vertical v. Isso quer dizer que qualquer ponto desse plano cartesiano é um par tempo-velocidade. Não é um par xy, é um par tv, tempo, velocidade da bola, certo? Então vamos lá, o item A. A velocidade inicial da bola, estou chamando de V0, a velocidade inicial V0. Esse zero para simbolizar que é inicial, certo? Velocidade inicial significa o quê? Velocidade da bola, o item A, no tempo zero, certo? Então, velocidade inicial é a velocidade da bola no tempo zero. Aí você pode perguntar, o tempo zero é o tempo que a bola começou a andar, começou a se mover? Não necessariamente. O tempo zero é o tempo que você começou a registrar o movimento da bola. Seu relógio começou a correr, certo? Então, se você colocar o t0 aqui nessa equação da velocidade, ó, coloca o t igual a zero, está aqui a continha feita. Ó, colocar o t igual a zero, 0 menos 3 ao quadrado mais 7, raiz, né, vezes 10. Eu vou obter o v0. Né? Então, se eu coloco o t igual a zero, eu obtenho o v0. A velocidade inicial, v0. Certo? Fazendo uma continha simples, a raiz aqui fica raiz de 16. Raiz de 16 eu sei que é 4. 4 vezes 10, 40. Então, V0, a velocidade inicial, é 40 metros por segundo, certo? A velocidade da bola, no instante que eu comecei a registrar o movimento, ela estava se movendo, né? Vinha se movendo, já estava 40 metros por segundo, certo? Então, está aqui, ó, velocidade inicial, certo? Velocidade no tempo zero, né? No tempo zero, certo? Aí você bota o T0 aqui, né? E acha o V0, pronto. Esse V0 que aparece aqui é 40 metros por segundo. Observe que é o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical, corta o eixo das velocidades, certo? Então, um par tempo-velocidade, o tempo seria 0 e o V seria V0, né? Certo? Item A a gente já encontrou já, certo? Item B.
Depois de quanto tempo a velocidade volta para o valor inicial? Ou seja, volta para V0. Depois de quanto tempo a velocidade volta para V0? Observe que a velocidade, quando eu começo a marcar o tempo, começa com essa altura aqui, ó, V0. Aí a altura vai caindo, ó, o tempo vai passando, ó, a altura vai caindo. Aí atinge uma velocidade mínima, aqui, ó, nessa linha vermelha. Aí começa a crescer de novo, ó, começa a crescer de novo e volta de novo para V0, nesse ponto B, certo? Então, a velocidade no ponto B é igualzinha no ponto A, V0. Eu quero achar o tempo, ó, que eu botei um Tzinho estilizado. Ó. Esse Tzinho estilizado aqui, né, com duas linhas, é o tempo que a velocidade voltou para V0. Outra maneira de encarar isso aqui é você traçar uma reta horizontal aqui na velocidade V0, na velocidade inicial, no ponto A, e você vai encontrar o ponto B, certo? Eu quero o tempo que a velocidade volta para o mesmo valor V0, certo? Como é que você faz isso? Você vai na equação, item B, né? Você vai trocar o tempo pelo t estilizado e a velocidade por V0. Então você vai na equação, V contra T, você coloca o T, esse Tzinho aqui, você troca pelo T estilizado, que é esse meu tempo aqui, ó. O tempo que a velocidade está no ponto B, ó, que é o que volta a ser V0, né? Troca o T pelo T estilizado e troca a velocidade V por velocidade inicial, ou seja, 40, né? Você vai trocar a velocidade V pelo valor que eu achei, 40, velocidade inicial, certo? Então não tem mistério, item B. Você vai na fórmula, certo? Troca o T para o Tzinho estilizado, isso vai me dar o quê? O tempo que a velocidade volta para o valor V0. Aí você vai trocar o V por V0, ou seja, 40. Vai fazer uma continha simples, ó, resolver isso aqui. Ó. Isso vai lhe dar o tempo que a velocidade volta a ser 40, certo? Como é que eu faço essa conta? Você passa o 10 para o outro lado, fica 40 sobre 10, que dá 4, outro aqui, ó. Eu passei o 10 para o outro lado, 40 sobre 10, certo? Depois eu elevo essa equação inteira ao quadrado. O que é que significa elevar a equação ao quadrado? É levar o lado esquerdo e o lado direito ao quadrado, né? Elevando ao quadrado, o lado esquerdo a raiz some, ó. A raiz vai embora, né? Se eu levei ao quadrado, né? Certo? Então a raiz vai embora, certo? E o lado direito, 4 ao quadrado, dá 16. Então eu levei essa equação inteira ao quadrado. Com que objetivo? Fazer com que a raiz suma, vai embora. Então, ficou lado esquerdo igual a 4 ao quadrado, 16, certo? Agora, o que, é que você faz aqui? Aqui eu repeti a equação, né? Sem necessidade. Você passa o 7 para o outro lado da igualdade, ó. Agora a equação é essa aqui, ó. Sumi com a raiz já. Passa o 7 para o outro lado, fica 16 menos 7, dá 9. T menos 3 ao quadrado dá 9, certo? Então, T menos 3 é o quê? Como é que eu resolvo essa equação? Que número elevado ao quadrado dá 9? Você tem duas opções. Qual o número que é elevado ao quadrado dá 9? Pode ser o mais 3, pode ser o mais 3 aqui, né? Como pode ser também o menos 3. Quanto é que dá menos 3 ao quadrado? 9. Então a solução para essa equação aqui, ó, isso aqui tem duas respostas, né? T menos 3 pode ser duas coisas. Pode ser mais 3, porque mais 3 ao quadrado dá 9. E pode ser menos 3, porque menos 3 ao quadrado também dá 9. Certo? Então você fica com essas duas possibilidades aqui. Ó. A primeira possibilidade, eu passo 3 para o outro lado, fica 3 mais 3. Tempo 6 segundos. Certo? A outra possibilidade, se eu passar o 3 para o outro lado, fica menos 3 mais 3, 0. Então são esses dois tempos que a velocidade dá 40. Simplesmente você vai na equação, troca o V por 40, a velocidade inicial, e descobre que tempo a velocidade é 40. É isso que eu estou atrás, né? Então, achei dois tempos. Ó. Os tempos em que a velocidade dá 40. Ou seja, a velocidade inicial. Né? Então, esse tempo aqui é quanto? 6. Ó. Esse tempo aqui é 6. Certo? Então, aqui eu repeti o gráfico aqui, né? De maneira mais simplificada, né? Menorzinho, né? Tempo 0, tempo 6. Então, esse aqui é o tempo que a velocidade dá 40. Então, depois de 6 segundos, a velocidade volta a ser 40. Aqui, né? Ó. Ele começa aqui no ponto A. Velocidade inicial V0, 40. Aí a velocidade vai caindo, ó, vai caindo, ficando menor, aí atinge o mínimo. Aí volta a crescer. Ó. Volta a crescer, atinge o ponto B. Ó. Volta a ser 40. Que tempo é esse? Isso ocorre? Tempo 6 segundos. Certo? Então não tem mistério. É só você ir na equação, trocar o V por 40, velocidade inicial. Aí você vai achar que tempo essa velocidade dá 40. 0 e 6. Ou seja, 0 quer dizer o quê? No começo. Ó. O tempo 0 quer dizer aqui, ó, o ponto A. O tempo 0 corresponde ao ponto A, no começo, quando eu comecei a marcar o tempo, certo? E o tempo 6 corresponde ao ponto B, certo? Outro item, item C. Encontre o instante em que a velocidade é mínima.
e o valor mínimo dessa velocidade. Eu quero o tempo em que a velocidade tem um valor mínimo. E esse valor mínimo, essa velocidade mínima. Eu vou achar isso, é bem simples resolver esse item. Ó. O tempo que a velocidade dá o mínimo, observe que esse gráfico aqui, ó, que é o mesmo, né? Essa linha vertical, vermelha, divide o gráfico em duas bandas iguais. Ou seja, o gráfico é simétrico em relação a ela. Vou repetir aqui, ó. A linha vertical vermelha divide o gráfico em duas bandas iguais. Mas esse ponto aqui, essa linha aqui, está no ponto de mínimo. Ó. Vai me dar o tempo em que a velocidade é mínima. Por simetria, se uma extremidade é 0, a velocidade é 40, né? E a outra extremidade é 6 segundos, onde a velocidade volta a ser 40, é claro que o ponto no meio fica 0 mais 6 sobre 2, está no 3. Ó. Então você acha a resposta só por simetria. O tempo que a velocidade chega ao mínimo, ó, o mínimo é essa alturazinha aqui, eu quero esse tempo bem aqui. Ó. Como eu sei que as duas extremidades são 0 e 6, é claro que o meio aqui é 3, né? O meio é 3, então 3 segundos. Eu acho só por simetria, né? Então, o tempo que a velocidade é mínima é 3 segundos, certo? Eu sei que essa linha vermelha divide o gráfico em duas bandas iguais e que as duas bandas são equidistantes, né? 0 e 6. Então, essa metade aqui só pode ser 3, né? Então, esse tempo que dá uma velocidade mínima é 3. 3 segundos. Aqui, ó, 3 segundos é a resposta, né? O tempo que a velocidade é mínima, certo? E o valor dessa velocidade mínima? O valor dessa velocidade mínima? Você vai na equação, troca o t por 3. Só isso. Eu vou na equação, troco o t por 3. Vou achar o quê? O que eu chamei de V mínimo aqui. Ó. É só para indicar que é velocidade mínima. Certo? Então eu troco o t por 3 na equação. Faço uma continha simples. Eu acho que daqui dá 0, né? Fica 10 raios de 7. 10 raios de 7 metros por segundo. Essa é a velocidade mínima que ocorre no tempo 3. Certo? Então, explicando brevemente o problema, a velocidade começa com 40, V0 igual a 40, né? Certo? Aí a velocidade vai caindo, certo? Aí atinge um mínimo bem aqui, no tempo 3. No tempo 3 ela atinge o mínimo. E qual é o valor desse mínimo? Você vai na equação, troca o t por 3. O mínimo está aqui, ó, 10 raios de 7. Ó. A velocidade mínima, 10 raios de 7 metros por segundo. Certo? Depois a velocidade volta a crescer, até atingir um valor 40 de novo. Ó. Que tempo? No tempo 6. Certo? Pronto. É só isso.